A minha saudação a todos os estudantes, as donas de casa, os trabalhadores, os autônomos e todos aqueles empresários, microempresários, aqueles que fazem e vendem produtos alimentícios, aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que trabalham em lanchonete, loja, mercado, materiais de construção, enfim, todos os que trabalham, os que estudam, os estudantes de todas as idades, os que trabalham no colégio, no ginásio, na faculdade também, né? Eu quero convidar a todos, sempre convidando, sempre incentivando as pessoas a pensar positivo, a mudar a sua mente. Porque um país, por exemplo, para ser um país de sucesso, tem que mudar a sua maneira de pensar. Tem que se renovar a sua mente e não pensar no retrocesso, né? Como aquele rei, né, da África, que ele era tão radical, né? Um rei que surgiu em um país da África, em que ele proibiu tudo que era maquinário, tudo que era feito com tratores, né? Gradear com tratores, e assim por diante, né? Plantadeiras, tudo eletrônicas, através de maquinário, através de tratores. E este radicalismo, ele proibiu tudo, né? Que não podia fazer nada com coisas motorizadas. Tinha que ser feito tudo na mão. Mas esse rei, esse governo na África, ele passou e não vigorou aquilo que ele pensava, que não podia ter nada que fosse motorizado, que todas as pessoas ali tinham que trabalhar com as mãos e não podia usar essas ferramentas modernas que hoje é construído em várias fábricas, né, que existe no Brasil, né, e também no mundo, né. Então, a gente deseja o melhor para todos, pessoal do Paraguai, né? Pessoal da Argentina, pessoal do Brasil, né? Pessoal do Peru, do México, pessoal de Cuba também, que a gente há muitos anos atrás a gente recebia cartas de cubanos, né, que mandavam carta para a gente, né? E assim, pessoal do Uruguai também. É hora de pensar diferente. É hora de acolher a boa semente e procurar repudiar o joio, né? O joio tem feito estrago no mundo, né? Tem destruído nações, povos, né? Essas ideologias, essas falsas seitas, até falsas religiões, né? Que têm destruído a humanidade, né? A corrupção, né? Que tem destruído, né? O orgulho, né? Se achar como um dono de tudo, né? Se achar que tem poder sobre vidas, tem poder sobre tudo, né?
Isso daí tem destruído muitos seres humanos no mundo, né? No mundo, no planeta Terra, né? Isso daí são fatos reais, né? Porque contra fatos não há argumento, né? São coisas que aconteceu, né? Então temos que pensar positivo e ir à luta, né? Ter uma mente positiva, estudar, procurar a sabedoria para fazer bons projetos, né? Para fazer bons trabalhos, né? Para prosperar em todas as áreas, em todos os sentidos, né? E olhar para a agricultura, olhar para o campo, olhar para a necessidade também das cidades, olhar para as necessidades dos favelados. Tudo isso tem que ser posto nos projetos de sabedoria, nos projetos de prosperidade. Uma nação que não muda a mente, uma nação que aceita a mentira, aceita a falsidade, né? Aceita os rombos, né? Os desfalques, né? Dentro do país, que não trabalha certo, que não pensa certo e que fala um monte de piada, né? Que conta mentiras. Isso não leva à prosperidade. Tem que levar as coisas a sério, né? Porque tem aquele ditado que diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, né? Quando eu era menino, estou repetindo, né? Eu falava como menino, mas agora eu sou adulto e eu tenho que falar como adulto. Então é assim, não adianta ficar brincando com os sentimentos do povo, ficar brincando, ficar muitas vezes querendo destruir, né? Quem trabalha, né? Os caminhoneiros, os autônomos, enfim, temos que respeitar a classe dos caminhoneiros, que é eles que levam mercadoria, os caminhoneiros, os frentistas, né? Aqueles que trabalham com frete, que levam a mercadoria no mercado, na loja, no comércio, né? Nas lojas de produtos naturais. Se não fosse os frentistas, os caminhoneiros, as transportadoras, né? Mas hoje, com esse joio que as pessoas estão aceitando muito o joio, né? Então as pessoas têm que repudiar o que é o joio. O joio é aquilo que semeia discórdia, é aquilo que divide povos e nações. O joio estraga a nação, o joio divide homens, mulheres, o joio divide professores e alunos, né? O joio quer destruir e não vai em lugar nenhum, né? Quem pensa em joio, quem dá ouvido a ideologias falsas, a ideologias erradas, não vai prosperar, né? Quantos roubos, né? Quantas coisas erradas, quantas corrupções. Então nós temos que mudar, né? Ser renovado a nossa mente desde a criança até ao adulto, tem que se renovar a mente e preservar os valores, né, que o Criador tem deixado. Eu quero falar um pouco sobre a história, né, do ministério, de uma associação, né, é uma associação chamada Portas Abertas.
essa associação ela tem trabalhado já mais ou menos tem uns 70 anos, né? Em que essa associação chamada Portas Abertas, que foi fundado, né, por uma pessoa titulado na nossa língua, né, André, né? Titulado Portas Abertas. Vamos ver aqui a história dessa associação chamada Portas Abertas. Vamos ver. Desde 1955, a Portas Abertas apoia cristãos perseguidos em mais de 70 países. Atuamos por meio de distribuição de Bíblia, literatura, treinamentos, ajudando socioeconômica e ações institucionais, consultoria jurídica, pesquisa e presença. Começa a seguir parte da nossa história, né? Então, esse que foi o fundador, vamos ver, né? Foi o chamado Irmão André, né? Ele é holandês, né? Vamos ver. Vamos saber um pouco da história deste cidadão holandês que fundou a Associação Portas Abertas. Começou desde 1955 até agora, né? O jovem holandês, né, que o nome é Anne van der Bige, né? Mas traduzido é André, né? Irmão André, né? Ele é holandês, esse jovem titulado, né? Esse nome que é Irmão André, né? Traduzido é Irmão André, né? Ele vai à Polônia e tem o primeiro contato com a igreja perseguida, né? Isso foi no começo, quando tinha a União Soviética, né? A ex-União Soviética, ela controlava, né? A Polônia, controlava vários países, a Romênia. Então tinha um bloco, né, que era o bloco comunista, né? Que quando surgiu o comunista, os comunistas tomaram o poder, né? Que foi Lenin, depois foi Stalin e assim por diante, né? Em que a ex-União Soviética ela dominou mais ou menos, acho que mais de 50, né? 50 décadas, né? 50 anos, acho que uns, mais ou menos, né? 50, 60, 70 anos, mais ou menos isso daí. Então, o jovem holandês, né? Vai à Polônia e tem o primeiro contato com a igreja perseguida, né? Que era o tempo que o comunismo operava com muita força lá, né? Ele foi desafiado a retornar com a Bíblia e literaturas para fortalecer os cristãos perseguidos, né? E teve seu chamado confirmado, né? Citando o Apocalipse 3 e 2, né? Que diz assim: esteja atento e fortalece o que resta, o que estava para morrer, né? Isso começou em 1955, né, na Polônia. E em 1956, o irmão André é presenteado com um Fusca azul e inicia sua viagem contrabandeando Bíblia pelos países da ex-União Soviética, né? Que hoje não é mais a União Soviética, né? Que caiu, né?
nesse período começou a fazer a oração do contrabandista, que dizia: fizeste olhos e deste olhos aos cegos, que também faça com que essas pessoas inimigos não enxerguem, né? Vamos ver aqui, ó. O contrabandista, apelidado contrabandista de Deus, dizia: fizeste olhos cegos enxergares, agora eu rogo, faça olhos que veem ficarem cegos, e não veja eu passar com a baliza cheia de Bíblia, né? Foi assim que ele fez, em 1956. E ele foi presenteado com um Fusca azul, né? A gente vê aí, em 1956. Aí o irmão André, em 1967, lançamento do livro O Contrabandista de Deus em inglês, né? Que foi lançado esse livro, O Contrabandista de Deus. Que foi um best-seller, né? Que foi publicado em mais de 40 idiomas e teve mais de 10 milhões de cópias vendidas. Isso foi em 1967, né? E em 1970, O Contrabandista de Deus é lançado no Brasil e impacta muitos cristãos brasileiros, que é o livro, né? O livro O Contrabandista de Deus. E por meio do testemunho de vida e de fé do irmão André, uma das pessoas encorajadas foi a irmã Ermira, né? Baschini, né? E em 1977, o irmão André visita o Brasil pela primeira vez e é convidado pela irmã Ermira a visitar a primeira Igreja Batista da Liberdade, em São Paulo, após o culto de intercessão. O fundador da Portas Abertas, que é uma associação, né? Ele decidiu que as ofertas, as ajudas deveria ser destinado para abrir o escritório da Portas Abertas no Brasil, né? Isso foi em 1977. Aí eles decidiram fundar a Associação Portas Abertas, né? Em 1978, vamos ver aqui, que eu estou olhando aqui no computador, em 1º de maio acontece a fundação oficial das Portas Abertas no Brasil, que é uma associação, como eu tenho falado, né? Durante os primeiros anos, o escritório nacional funcionou na casa da irmã Ermira, quando começou, né, o escritório. E em 1981, a Associação Portas Abertas realiza o projeto, vamos ver aqui, o projeto, vamos ver aqui, não, é o projeto Pérola, né? É isso mesmo, né? Eu estava confundindo aqui. A Associação Portas Abertas realiza o projeto Pérola com a entrega de 1 milhão de Bíblia de uma só vez na China, né? Um lugar que era proibido, né?
A China foi um lugar proibido também, e muitos outros países que são proibidos a Bíblia, através dessa associação Portas Abertas, esse titulado cidadão chamado Irmão André, ele conseguiu passar, né, com 1 milhão de Bíblia de uma só vez na China. Ele conseguiu passar, né? Embora era proibido, mas os guardas não conseguiam ver, né? Ele passava e muitos guardas não conseguiam ver o que ele estava fazendo. Então essas Bíblias foi passado em, acho que em mais de 50 países, né? Ele conseguiu passar, né? O nome da ação vem da parábola. Parábola da pérola, né? É a parábola da pérola, né? É interessante, né? E veio esse projeto Pérola, veio da parábola da pérola, que ele tirou da Bíblia, né? Compara o evangelismo com uma pérola de grande valor. E vamos ver que em 1993 é publicada a primeira lista mundial da perseguição, né, da minoria cristã, né, LMP, com os 50 países onde os cristãos, né, são mais perseguidos. Os 5 países mais hostis na primeira edição era Arábia Saudita, Afeganistão, Sudão, China e Comores. Então esses são os países, né? Em que esses cristãos são perseguidos, né? Os cristãos são perseguidos, né? Em 1999, a Associação Portas Abertas inicia o seu trabalho fortalecendo cristãos norte-coreanos. É o lugar que é proibido e que as pessoas são presas mesmo, né? Mas ele conseguiu, né, esse irmão André, titulado Irmão André, ele conseguiu, né? Vamos ver que Portas Abertas, né, em 1999, eu estou repetindo, iniciou seu trabalho fortalecendo cristãos norte-coreanos. O país já ocupou a primeira posição da LMP mais de 20 vezes, né? E 2020, a Associação Portas Abertas Internacional completa 65 anos e está presente em mais de 70 países apoiando cristãos perseguidos. E 2022, né? 2022, em 25 de fevereiro, falece, né? Morre o fundador das Portas Abertas, Brasil, né? Irmã Ermira, aos 95 anos, ela faleceu, né? Ela morreu, né? A fundadora que aceitou fazer o escritório, né? No seu apartamento, na sua casa, né? Em 27 de setembro, o irmão André falece também na cidade de Ermelo, Holanda, aos 94 anos. No Brasil, quem faleceu em 25 de fevereiro foi a irmã Ermira, aos 95 anos. E já lá em 27, né, lá na Holanda, em 27 de setembro, o irmão André falece na cidade de Ermelo, Holanda, aos 94 anos. Ele faleceu, né?
E já em 2023, a Associação Portas Abertas completa 45 anos no Brasil. Um dos fundadores da organização, Johnny Compagem, participa do culto de ação de graça em São Paulo, né, na capital, né? Em 2025, a Associação Portas Abertas completa 70 anos apoiando a igreja perseguida em suas diferentes necessidades, né? Então aí a gente vê, né, como alimentação, ajuda, né, cuidados médicos, discipulado, socorro imediato, apoio legal, né? Tudo isso. Esse titulado é Cidadão, né? Cidadão Irmão André, que é holandês, né? Que ele já faleceu, né? Ele já partiu lá para a eternidade, né? Como se propaga entre os cristãos, né? Ele já partiu para outra vida, né? Mas ele conseguiu, né? Começando com o Fusca, né? Com o Fusca, e ele começou a vencer, né, a proibição, né? Ele conseguiu vencer a proibição nesses países, né, que era proibido, né? Porque não entrava fácil, ninguém conseguia entrar com Bíblia nesses países proibidos, né? Ninguém conseguia, né? No tempo da ex-União Soviética, ninguém conseguia de maneira nenhuma passar com Bíblia, porque os guardas não deixavam, né? Nas fronteiras, os guardas não deixavam. Na Romênia, na Rússia, não passava. E outros países, né? O Afeganistão e vários países também, que são islâmicos também, eles não conseguiam. Mas ele, através da fundação dessa associação, Associação Portas Abertas, ele começou, né, a contrabandear Bíblia, né? Bíblia. Por que que ele contrabandeava a Bíblia? Eu quero esclarecer isso daí bem esclarecido para as pessoas não interpretar mal. Porque não tinha jeito. Mesmo pedindo para os guardas, né? Os comunistas, os socialistas, né, que estavam no poder naquela época da ex-União Soviética, não aceitava passar Bíblia. Eles não deixavam passar Bíblia. Mas esse jovem, bem jovem, né, o irmão André, né, bem jovem, o irmão André da Holanda, né, que ele já faleceu, né, ele já cumpriu seus dias na Terra. Ele começou com essa missão, né? Ele ganhou um presente, que é um Fusca, né? E ele começou, né, a contrabandear a Bíblia. E ele levava a Bíblia nesses países proibidos. Ele conseguia passar, mesmo que os guardas não deixavam passar. Os guardas não conseguiam ver as Bíblias até na sua mala. Ele carregava uma mala cheia de Bíblia e muitas vezes o guarda não conseguia nem ver, né? E passava direto, né? As Bíblias passavam em vários, no bloco comunista, esquerdista, socialista, né? O bloco socialista, né? Ele conseguia, e com isso ele foi atingir mais de 50 nações e ele levou Bíblia para muitas nações, né? Então é uma coisa que ninguém consegue entender, um país que não deixa passar a Bíblia, mas que ele conseguiu, né, passar com as Bíblias, né? É coisa incrível, né? E a gente vê, né, que esses países, né, muitos países aí que são
proibidos até hoje. A Bíblia, ela é odiada, né? Eu sempre disse, né? Eu tenho dito que a Bíblia, ela sempre foi odiada em muitos países, né? A Bíblia é um livro, né? A Bíblia, ela é um livro, mas que é amado, né, por milhões e milhões de pessoas, né? Não é só odiada, ela é amada também. A Bíblia, ela é amada por milhões e milhões de pessoas, né? São muita gente que ama a Bíblia. Mas é bom, né, entender que também é odiado também por muita gente, né? A Bíblia é odiada por muita gente, né? E a gente vê que ser cristão em muitos países, muitas vezes paga com a vida, né? Milhares e milhares de cristãos são executados, né? Milhares e milhares são martirizados, né? Até o dia de hoje, né? Que se fala muito, né, sobre a Bíblia, né, em que foi declarado cristão aqueles que seguiam, né, o Nazareno, né, aqueles que seguiam o Nazareno, foi considerado cristão, né, e através, né, da mensagem do Nazareno, aí surgiu, né, surgiu a igreja, né, que são 12. O Nazareno chamou 12 para ser discípulo e apóstolo, né? E aí passaram a ser chamado cristão, né? É conforme está lá na Bíblia, né? No Novo Testamento, né? Não é no Velho, no Novo Testamento. E aí passaram a ser chamado cristão, mas todos eles foram perseguidos. Os 12 apóstolos, eles não receberam flores, né? A gente vê que os 12 apóstolos, todos eles foram perseguidos e a maioria deles foram tudo martirizados, né? Os 12 apóstolos foram tudo martirizados. Eles foram martirizados, né? Por causa de crer, né, na palavra do Nazareno, né? O Nazareno que veio anunciando a mensagem, ele reuniu esses 12 e aí começou a chamar de cristão. Até o dia de hoje, a gente vê que em muitos países os cristãos são perseguidos, né? A gente vê aqui, por exemplo, mais de 388 milhões de cristãos, é o que diz, né? A associação, né? A Associação Portas Abertas diz que mais de 388 milhões de cristãos enfrenta alto nível de perseguição no mundo, porque segue o Nazareno, né? A pressão e a violência usado para fazê-lo desistir da sua crença varia de acordo com a cultura, gênero, faixa etária, condições sociais, né? Então, confira a lista das perseguições LMP de 2026. Vamos ver. É o que diz a Associação Portas Abertas, que foi fundado pelo holandês, né? Que conseguiu levar Bíblia nos países mais proibidos e mais fechados, né? Vamos ver quais os principais destaques da lista mundial de perseguidos em 2026. Vamos ver. São perseguições extremas, são em vários países. Vamos ver aqui. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Sudão, Eritreia, Síria, Nigéria, Paquistão, Líbia, Irã, Afeganistão, né? Índia, Arábia Saudita, Mianmar, Mali, né?
E conforme na LMP de 2026, 15 países enfrentam perseguição extrema e radical, né? 2 a mais que na edição anterior. A Síria voltou a apresentar perseguição extrema, ocupando a 60ª posição, né? A 6ª posição devido ao aumento do índice da violência causada por ataques às igrejas, fechamento de escolas dirigido por cristãos, né? Então aumenta o número de até pessoas que perdem a vida acreditando no Nazareno, né? Então, Mali surge no 50º, né? Lugar, atingindo o nível máximo de violência. Os cristãos no Mali são alvo de extremistas islâmicos radicais que sofrem com intimidação, né? Deslocamento forçado, extorsão, ataque às igrejas, comunidades, né? Também a Coreia do Norte ocupa a primeira colocação na lista mundial de perseguidos pela 23ª vez. A pressão sobre os cristãos norte-americanos obteve pontuação máxima em toda a esfera da vida, né? Isso indica que a paranoia ditatorial, né, do Kim, né, do regime comunista ali da Coreia do Norte, é o tipo de perseguição que influencia todos os segmentos da sociedade. No entanto, o índice de violência caiu devido ao menor número de invasões policiais, né? A casas de cristãos, igrejas clandestinas, né? E assim por diante. Então, a Coreia do Norte, tem o Nepal também, né? O Nepal também retornou ao ranking depois de ficar de fora de 2023 a 2025. O país ocupa agora 46 posição, né? Colocado em consequência de aumento da violência, né? Contra cristãos, né? E a gente vê aí, né? As perseguições, né? São, por exemplo, cristãos que são perseguidos, são aprisionados, 69% dos 50 países do ranking sobre os cristãos, né? Perseguição no ambiente educacional, né? E aí a gente vê, né, as perseguições, né? A Ásia Central, né? Então, existe perseguições. Então, a Portas Abertas, como eu tenho falado, né? Eles trabalham para ajudar os cristãos perseguidos, né? Os cristãos são perseguidos porque seguem a Bíblia, e a Bíblia é odiada por muito, né? Devido aos radicais, né? Tem muitos radicais, conforme eu tenho mencionado, os radicais islâmicos, né? Porque aonde os radicais islâmicos dominam, eles não aceitam cristãos, né? Também não aceita a Bíblia como regra de fé, né? Enquanto muitos ali querem a liberdade para ser cristão, mas não é aceito. Mas aqui no Brasil eles querem liberdade, né? Aqueles que se dizem seguir o Islã, eles querem liberdade, mas quando eles estão no poder, aí eles implantam a lei da Sharia, né? É Sharia, né? Sharia. Acho que é isso mesmo, a lei da Sharia, né? Sharia, né?
em que muitos lugares, né, que as mulheres são oprimidas, né, e que há uma punição severa, né? Então está aí, né? Agora eu quero mudar de assunto. Então, existe, eu vou deixar o link, né, sobre a Associação de Portas Abertas para as pessoas ler, né? Para as pessoas ver, né, o link, né? Então as pessoas podem tirar a conclusão, né, sobre o cristianismo, sobre a Bíblia, sobre as perseguições em vários países, né? Agora eu quero falar sobre os benefícios do cacau para a saúde. Vamos ver agora sobre saúde e sobre os benefícios do cacau. Vamos ver os benefícios. O consumo regular do cacau traz vários benefícios para a saúde, né? Ajudando a melhorar o humor, circulação sanguínea, regular os níveis de açúcar no sangue e proteger a saúde do coração, né? Então, ele possui ação anti-inflamatória, antioxidante. Então, o cacau ele é importante, né, para a saúde e ajuda na melhoria da saúde, né? O cacau é a semente do fruto do cacaueiro, né? É uma árvore que dá o cacau, né? Então, o cacau é tirado da semente do fruto do cacaueiro e é a principal ingrediente do chocolate, né? Então, o chocolate é feito de cacau. Então, as dicas, a orientação é que as pessoas usem o cacau em pó ou chocolate puro, né? Porque o achocolatado é puro açúcar, não é bom para a saúde, né? O cacau misturado com açúcar não é bom para a saúde. Então, é o cacau puro ou o chocolate puro, né? O chocolate é o que? 50%, né? Mais ou menos aí, deve ser mais, né? Para ser um chocolate bom, tem que ser o chocolate puro, né? E é caracterizado por ser rico em flavonoide, né? Principalmente epicatequinas e catequinas, que é um composto que são a propriedade antioxidante, né? Então, para obter os benefícios, o ideal, né? Deixa eu explicar bem, senão as pessoas não entendem. O ideal é consumir 2 colheres de chá de cacau em pó por dia, ou 40 gramas de chocolate amargo, né? O que equivale aproximadamente a 3 quadradinhos, né? 3 quadradinhos de chocolate amargo, ele é rico em magnésio também, ele é bom para a saúde. Agora vamos ver os benefícios do cacau, né? Vamos ver, né? O cacau, ele é bom para a saúde, ele melhora o humor. O cacau é rico em teobromina e cafeína, né? Ele tiramina também, né? Feniletilamina. Esses são nomes duros da gente falar. Vou repetir. Teobromina, cafeína, feniletilamina e tiramina. Esses daí são os princípios, né? Que é um precursor do triptofano, que por suas vezes é um precursor da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com a regulação do humor, ritmo cardíaco, sono, apetite. A pessoa dorme melhor, né? Então, o cacau ele ajuda a melhorar o humor, combate depressão, ansiedade.
O cacau também previne trombose. O cacau ajuda a prevenir tromboses, né? Melhora o fluxo sanguíneo. Também diminui o risco de formação de coágulo, né? Coágulo sanguíneo, né? Devido ao seu teor de flavonoide, né? Coágulo no sangue é um problema, né? Pode dar trombose, né? Trombose é aquilo que dá na perna, né? Das pessoas que são as varizes inflamadas, né? As varizes inflama e começa a roxear as pernas da pessoa, né? Não é só de mulher, não. Homem também acontece também. Acontece com o homem. A trombose inflama as veias e começa a roxear. Onde que, quando chega lá para consultar e o médico vê que está muito inflamada a perna, fica paralisado, para o funcionamento de algumas veias, né? Fica paralisado, né? Por causa de coágulo no sangue, né? E aí o médico, muitas vezes, ele querem fazer uma cirurgia e cortar a perna das pessoas, porque às vezes está em estado avançado, né? A trombose, a perna é tudo rocheada, então muitos até perdem a perna, perdem o braço, ou perde, por exemplo, o pé, né? Então, é por causa disso daí. Por isso que as pessoas têm que se cuidar, né? Prevenir contra a trombose. É melhor prevenir do que tratar uma trombose crônica já avançada, né? Então, a prevenção sempre é melhor, né? Sempre é melhor, né? Ajuda a regular o colesterol, mas o colesterol a gente sabe que é o bom. Aqui fala colesterol, mas é a gordura ruim, né? É a gordura que entope, gordura trans, gordura que entope as veias, né? Então ajuda a regular o colesterol, eliminando essas gorduras ruins, né? Porque o cacau ele é rico em antioxidante e ajuda a regular, né? E melhorar a circulação, né? Evita a deposição de gordura nos vasos, né? Nos vasos sanguíneos, prevenindo a formação de placa, de ateroma, né? Então a placa de ateroma, ela é um problema sério, é gordura ruim, né? Nem colesterol não é, porque o colesterol, por que que o colesterol, ele muitas vezes eles vão medir lá, diz que o colesterol é o culpado. Não, não é. O colesterol, ele aumenta para defender. Ele é como um detergente. Ele aumenta para desentupir as placas de ateroma, né? Que está entupindo as veias. Então, o colesterol, ele aumenta tentando destruir as placas, né? Então o colesterol ele se eleva tentando destruir as placas que está entupindo as veias, né? E muitas vezes não consegue, né? Então as pessoas falam que é o colesterol que dá infarto, não é. O colesterol ele é que não um detergente, ele tenta resolver o problema, mas ele não consegue destruir a placa de gordura que chama ateroma, né? Então está aí, né? Também o cacau é rico em ferro. Quem tem anemia já vai prevenir, né? Da anemia, por exemplo, anemia que causa deficiência de ferro, né? Geralmente quem toma medicamento sempre precisa tomar ou comer alguma coisa que tenha ferro, né? Que tem essa vitamina, esse mineral, né? É um mineral, né? Que tem, as pessoas precisam, porque quem ingere medicamento, muitas vezes ele perde um pouco desse mineral chamado ferro, né? O cacau é rico em ferro e por isso o seu consumo regular
pode ajudar a evitar a anemia, já que o ferro é essencial para a formação da hemoglobina, que é um componente das hemácias, responsável pelos transportes de oxigênio para o organismo. Hemácias são as células, né? Então as pessoas têm que entender o que é hemácia. Hemácias são as células, né? Também ajuda a diminuir o risco de diabetes. Quem tem diabetes pode usar o cacau, né? É claro que não pode usar em excesso. Tudo em excesso faz mal. É que nem alguém fala, não, mas alguém diz assim, o caqui é um veneno para o diabético. É claro, né? Se usar o caqui demais, o próprio açúcar, ou seja, frutose, né? Porque o caqui tem a frutose, é o açúcar chamado frutose. Então, se comer um caqui, não tem problema. Agora, se comer passar dos limites, aí vai subir a glicose, né? A glicose que é aquilo que a gente fala, né? Que é o açúcar, né? Que é a frutose, né? A frutose é o açúcar da fruta, né? Mas se comer em excesso, vai subir o açúcar do sangue, né? Então, tudo tem que ser moderado, né? O cacau, ele torna a digestão dos carboidratos mais lenta a nível intestinal, né? Além de proteger a célula responsável pela produção de insulina no pâncreas, né? Melhora a secreção da insulina. Também o cacau previne a demência, né? Previne, por exemplo, a demência, o mal de Alzheimer, né? Mal de Alzheimer, também, que causa a demência. O cacau é rico em teobromina, como eu tenho falado, né? Então, ele tem uma ação vasodilatadora, que favorece também a circulação do sangue, né? Melhora também o funcionamento do cérebro, regula o intestino, né? A pessoa que tem problema do intestino, ele dá um equilíbrio. O cacau é rico em flavonoide, como a gente sempre está falando, né? Catequina, e ele melhora, sim, o funcionamento do intestino, ajuda a diminuir a inflamação, né? Ele desinflama também, ajuda a reduzir a pressão também, porque ele tem magnésio também. O magnésio equilibra a pressão, né? Também eu quero comentar um pouco sobre a obesidade, né? Eu já ouvi vídeo de youtuber que fala na internet, né? Dizem que existe uma cidade de gordo, né? Diz que é uma cidade que tem gordo ali. Diz que o povo é tudo gordo. Eu assisti um pedaço só. E diz que o povo come muita massa, né? Come muita coisa, carboidrato, e eles são gordos mesmo. Mas vamos ver o que é a obesidade. Vamos ver se a gordura em excesso, ela é boa ou ela faz mal. Ela pode causar problema para a saúde ou pode melhorar a saúde. Vamos ver obesidade, o que é graus, tipos e causa e consequência, né? Vamos ver. A obesidade é uma doença crônica que pode aumentar o risco de desenvolvimento de doença como diabetes, né? Pressão alta, gorduras, né? Má circulação, né? Gorduras ruins, má circulação, infarto, né? Alguns tipos de câncer,
artrose também, é devido ao peso também, né? Devido ao peso começa a dar problema nas artérias, ou seja, também nas juntas, né? Nas cartilhagens, no joelho, devido ao peso, né? Então, tem uma alteração psicológica, né? Eu vi um menino aí, eu estava passando em uma rua, numa cidade onde a gente reside. O menino era magrinho e eu olhei para ele, mas gordo mesmo, ele ficou gordo. E eu lembrei até, desculpa a expressão, né? Eu lembrei até de porco gordo, né? Que as pessoas, muitos que moram no sítio, né? Que tem criação, né? Eles criam porcos, né? Os porcos ficam gordos, né? Eu olhei pro menino, o menino tava sem camisa. E mais gordo, gordo, ainda eu quis despistar. Eu falei assim, eu disse assim para o pai dele, falou. Eu disse para o pai dele, falou, dizem que a gordura demais não é bom, né? Eu não quis falar que a gordura demais pode prejudicar. Aí ele disse, esse daqui ele come de tudo, né? Mas ele estava bem pesadinho, bem gordo mesmo. Ele estava um pouco com excesso, sim. Um menino, né? Ele deve ter o quê? Acho que uns 10, 12 anos, né? Mais ou menos isso daí. Mas bem gordo mesmo, né? Então a gente não pode chegar e falando radicalmente, não, isso tem que emagrecer, porque isso daí faz mal e tal. A gente tem que saber falar com as pessoas, né? Então está aí, né? A obesidade ela pode causar vários problemas de saúde, como eu tenho falado, né? O consumo exagerado de alimentos, de carboidrato, né? O negócio é massa, né? É carboidrato, né? E não é só, a gente precisa do carboidrato, sim, tem que ter, sim, um pouco de carboidrato, mas só que as pessoas que come, por exemplo, um lanche moderado, mas ele tem que fazer atividade física, caminhada, para queimar as calorias. Ele não pode ficar só comendo aí um lanchinho. Ninguém é contra comer um lanche, comer uma coisa feita de massa. Ninguém é contra. E nem podemos radicalizar, só que tem que fazer caminhada. Porque se uma criança, por exemplo, ele ficar assistindo, por exemplo, a televisão, assistindo aqueles desenhos, né? As crianças gostam de desenho, né? Gosta de assistir, né? Aqueles sobre o patinho, né? Primeiro tinha, não sei hoje, né? Se tem aqueles desenhos de patinho, desenho de bichinho, né? Mas não pode ficar só comendo lanche e ficar só no sofá, porque vai engordando, né? As crianças, não é só criança, não, qualquer um, pessoas jovens também engorda, né? Então, o consumo exagerado, né? E questões psicológicas também. Muitas vezes as pessoas estão mal psicologicamente e ele começa a comer, né? Tem pessoas que ele tá ruim, tá com depressão, tá com problema psicológico, né? Vou explicar melhor, questão psicológica. Aí, para ele se livrar, né? Para ele esquecer as coisas, ele come, 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 come. E ele come tudo que tem lá na geladeira. Então, o que, que acontece? Ele vai ficando obeso, né? É um problema psicológico, né? Às vezes não é por comer, é problema psicológico. Tem pessoas que ele é compulsivo, né? Ele tem uma compulsão, ele come, come e não satisfaz, né? Ele não se sente
o estômago cheio. Ele come, come e ele engorda demais, né? Isso não é bom, né? Tem que fazer uma terapia, tem que ir num terapeuta ou nutricionista, né? Para fazer um tratamento nesta área, né? Então, ou então a pessoa tem uma predisposição genética, alteração hormonais, né? Às vezes há uma alteração hormonais e não é porque as pessoas comem muita massa, é alteração do corpo, né? Às vezes é uma genética, às vezes é os hormônios que está desequilibrado, né? Então é muito bom as pessoas tratar desse problema sem fazer cirurgia. Não precisa fazer cirurgia, não. Pode tratar, né? Mudar a alimentação sem passar fome também, né? Ninguém é um ser angelical, né? Ninguém é anjo para ficar sem comer e sem beber. Não, as pessoas têm que alimentar, mas alimentos que não venha engordar. Então está aí, né? Essa dica e eu vou deixar, eu sempre deixo, né? Os links abaixo para as pessoas estudar e aprender sobre nutrição, sobre plantas e ervas medicinais. E também eu quero deixar sobre o que eu tenho comentado, né? Sobre a associação Portas Abertas para as pessoas acessar no seu celular ou também no seu computador, né, para ver, né, sobre o que o trabalho, né, que a Associação Portas Abertas faz e a assistência que eles faz aos cristãos perseguidos, né, em todo o mundo, né? Então fica aí, né, para as pessoas memorizar, né, e estudar sobre esses assuntos. Então acessa o link lá da Associação Portas Abertas e veja lá sobre nações e sobre o trabalho que a Associação Portas Abertas faz em vários países. Até a próxima oportunidade. Até lá.